Fala galera, eu sou Natan Ferreira, presidente da UJS no estado da Bahia. Quero iniciar saudando a todos, todas e todes que estão marcando presença em mais uma aula do nosso curso de Neoliberalismo e Imperialismo. Curso esse que é organizado pela Escola Castro Alves, pela União da Juventude Socialista e pela Fundação Maurício Grabois. O curso de Neoliberalismo e Imperialismo foi pensado por esse conjunto de organizações com o intuito de aprofundar o conhecimento das pessoas, em geral, que tenham interesse no tema. Esses são conceitos que estão muito presentes nas análises geopolíticas e econômicas atualmente e são fundamentais para a compreensão do capitalismo e das transformações dos últimos anos. Os professores foram escolhidos com muito carinho e temos a honra de ter a participação de diversos especialistas em temas que se cruzam com o debate sobre o imperialismo e o neoliberalismo. Entre os nomes nacionais, internacionais, professores que já nos acompanham na escola e alguns novos nomes também, né? Muito legais. Quero falar a respeito da contribuição de R$19,90, que garante o acesso ao certificado e ajuda no custeio da manutenção da Escola Castro Alves. Para receber o certificado, basta acessar o link que está na descrição, se cadastrar por meio da plataforma Nutro e fazer o pagamento. Quando você efetuou a contribuição, a Nutro enviou um e-mail com as instruções para acessar a área do aluno. Se você tiver alguma dificuldade, pode nos chamar no saque pelo link do WhatsApp que está abaixo ou pelo e-mail, que é o faleconosco@formaçãocastroalves.com. Você irá assistir às aulas pela plataforma em qualquer horário e ela vai marcar sua presença automaticamente. Ao fim do curso, você receberá seu certificado. No Instagram da JS também soltamos a lista com referências teóricas e as indicações de leitura da professora, tá? Quero falar a respeito das redes, né, da UJS, da Fundação Maurício Grabois. Já segue no nosso canal lá do YouTube, ativa o sininho, segue também no Instagram, no Facebook, no Twitter, para se manter aí atualizado das informações e das novidades que vão surgir com o passar dos dias. E quero convidar também todos e todas para poder se filiar essa organização incrível que é a União da Juventude Socialista. Então, se você quer estar mais por dentro, né, das lutas em defesa do Brasil, em defesa da democracia, das lutas da juventude e da educação brasileira, se filiar ao JS. Gente, eu vou falar aqui um pouco sobre a dinâmica, né, do nosso curso. Nesse curso, as aulas serão mais curtas e por conta da disponibilidade dos professores, elas foram enviadas de forma gravada. Mas estão todas com conteúdo incrível e ninguém pode perder, tá bom? Vão ter aí cerca de 20 a 30 minutos cada aula e vocês já podem estar acompanhando isso aí bem de pertinho. Quero, desde já, agradecer ao intérprete de Libras, que está aqui, né, nos ajudando para garantir a realização da nossa aula. E falar um pouco da nossa aula de hoje, né? O tema da nossa aula de hoje, que vai ser uma aula incrível, que é a aula 9, Imperialismo e Racismo, com a professora Olívia Santana, que eu sou suspeita a falar, adoro essa mulher, que é pedagoga, militante do movimento de mulheres negras, fundadora da União de Negros pela Igualdade, ao Negro, primeira mulher negra eleita deputada estadual com mais de 57 mil votos. Olívia é uma mulher incrível, maravilhosa, que eu admiro muito, uma grande referência de luta, da luta antirracista, da luta em defesa das mulheres, do povo mais pobre. Essa mulher, essa deputada que tem uma história incrível, que eu consigo me referenciar, olhar para ela e ver aí que é possível sim, é possível estar em espaços de poder e que a luta da juventude negra, ela é essencial aí para poder estar ocupando espaços que por muito tempo nos foi negado. Então, Olívia é essa grande referência, eu acho que não só para mim, mas diversos outros jovens negros que se encantam e se apaixonam por essa grande mulher. Não vou me delongar, quero agradecer, Olívia, pela sua participação aqui no nosso curso, agradecer por você estar se disponibilizando um pouco do seu tempo para poder estar contribuindo e já imediatamente passar a palavra para você. A nossa aula de hoje é sobre racismo e imperialismo.
Entre o final do século XIX e o começo do século XX, o capitalismo ingressa em uma nova fase. E quem percebeu isso muito bem foi o revolucionário russo Vladimir Lenin, que se debruçou na análise desse fenômeno em uma obra muito importante chamada Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, escrita em 1916 e publicada no ano seguinte, ainda sob condições muito duras de clandestinidade do autor. Essa fase imperialista do capitalismo é marcada pela dominância dos monopólios e do capital financeiro. E isso tem uma consequência importantíssima. De acordo com Lenin, abre aspas, a dominação do capital financeiro, em vez de atenuar as desigualdades e as contradições da economia mundial, o que faz é acentuá-la. Esse período é marcado pelo enorme incremento da indústria e por um processo acelerado de concentração da produção em um número cada vez menor de empresas e conglomerados. E quanto maior a concentração, mais se caracteriza uma situação de oligopólio, quando poucas empresas dominam o mercado e, com isso, podem impor as regras que desejar, ou mesmo de monopólio, quando uma só empresa ou um conglomerado passa a controlar tudo. Esse fenômeno confirma a justeza do que Marx havia escrito no século anterior, de que, abre aspas, a livre concorrência, defendida pelos economistas burgueses, levaria a uma concentração cada vez maior de capital nas mãos de poucos. Esse fenômeno confirma a justeza do que Marx havia escrito no século anterior, de que a livre concorrência, defendida pelos economistas burgueses, levaria a uma concentração cada vez maior de capital nas mãos de poucos. Os bancos passam a cumprir um novo papel. À medida em que vão aumentando as operações bancárias e se concentram no número menor de estabelecimentos, de modestos intermediadores, que eram, o sistema financeiro passa a ser protagonista da dinâmica de funcionamento do capitalismo. O capital financeiro, concentrado em poucas mãos, obtém um lucro enorme e cresce cada vez mais. Tudo isso tem relação com o aguçamento de contradições do próprio capitalismo. Uma das principais consequências foi a Primeira Guerra Mundial, que Lenin qualificou como uma guerra imperialista, pela partilha do mundo, pela divisão e distribuição das colônias, das esferas de influência, do capital financeiro, etc. O imperialismo e o racismo é um tema que está na ordem do dia. No livro Rebelião de Senzala, de Clóvis Moura, ele aborda a diferença entre a escravidão clássica e a escravidão moderna. Segundo Moura, esta última surgiu no momento em que o escravo não era mais um homem alienado dentro da sua própria estrutura local, mas se alienava, melhor dizendo, por forças exteriores. Segundo ele, esta última surgiu no momento em que o escravo não era mais um homem alienado dentro da sua própria estrutura local, mas se alienava por forças exteriores, por um conjunto exógeno de circunstâncias. A escravidão era explorada pelas metrópoles, sem que nos seus sistemas de estratificação social locais se verificasse esse tipo de trabalho, diz Moura. A existência da escravidão nas colônias proporcionou o desenvolvimento do capitalismo industrial nas metrópoles. Podemos dizer, portanto, que como cimento dos alicerces
da sociedade capitalista, a escravidão, durante um período de tempo relativamente longo, foi um dos seus elementos mais importantes, porque foi sobre esses alicerces escravistas que os impérios construíram seu poderio econômico, tecnológico, bélico. Atrasaram o desenvolvimento do continente africano e de grande parte das colônias nas Américas, principalmente América Latina e Caribe, e se distanciaram do que hoje se chama países periféricos. O tráfico transatlântico de seres humanos para servir a escravidão nas Américas foi resultado da ação dos impérios. E na fase neoimperialista, eles avançaram com a partilha da África por grandes potências europeias. Partilha que foi consagrada na Conferência de Berlim, 1884 a 1885, que distribuiu o território africano para a Inglaterra, a França, Portugal, Itália, Alemanha, Bélgica e outras potências. Não bastava a pilhagem de carne humana. Usaram os avanços científicos e tecnológicos para avançar sobre os territórios antes desconhecidos e que se revelaram fontes de enorme riqueza natural, abertura de novos mercados e maior possibilidade de acúmulo de capital. O capital não tem moral. O lucro está acima da vida e da soberania dos povos. Houve também a partilha da Ásia entre as potências europeias. A Índia foi dominada por Portugal e Inglaterra. Portugal também dominou o Sri Lanka, Macau, Malaca. A Indonésia foi dominada pela Holanda e as Filipinas pela Espanha e também os Estados Unidos, ainda no século XIX. Uma das maiores crueldades do imperialismo foi o esmagamento do Haiti, que realizou sua revolução escrava em 1804. Para reconhecer a independência do país, a França lhe impôs uma dívida impagável, sob o argumento cínico e cruel de que precisava indenizar os colonos que perderam seus escravos. Mais adiante, já no século XX, as formas de dominação econômica e política se somam à dominação colonial. Explorar os mercados e a mão de obra da periferia do sistema era essencial para dar conta da expansão econômica desenfreada. Parte da justificativa para essa exploração era encontrada em teorias raciais, que procuravam oferecer argumentos fraudulentos, pretensamente científicos ao racismo, sobretudo para inferiorizar os negros e os povos originários. Ou seja, o racismo moderno tem tudo a ver com os interesses imperialistas das grandes potências capitalistas. As nações exploradas, por sua vez, desconhecem o direito à autodeterminação e têm seus destinos atrelados aos interesses das potências imperialistas. Isso ocorre até os dias atuais. E aqui, mais uma vez, Lênin denuncia a veia racista que marca o colonialismo e o imperialismo, ao afirmar que os dirigentes da burguesia liberal tentavam de todas as formas impedir a emancipação econômica e, portanto, também política dos peles vermelhas e negras. Hoje, milhares de africanos e africanas se arriscam a atravessar o mar Mediterrâneo, se escondem em contêineres para tentar desesperadamente chegar na Europa, atravessam desertos. São os ecos do passado reverberando no presente. Essas pessoas fogem da fome, do desemprego, das guerras, da falta de perspectiva em seus países destruídos pela política imperialista e neocolonialista durante séculos. Milhares de africanos morrem sem atingir seus objetivos. Nota-se o ressurgimento de agressivos grupos fascistas em grande parte do mundo, destacadamente nos países centrais.
Esse neofascismo prega a suposta supremacia da raça branca e desqualifica, persegue raças e povos de origens africana, latina e asiática, principalmente. Portanto, é necessário e urgente combater o imperialismo e, ao mesmo tempo, essas tendências neofascistas e racistas. E, assim, deter sua marcha anticivilizatória. O preconceito contra outros povos e culturas é bem antigo, mas o racismo moderno está diretamente vinculado com o desenvolvimento do capitalismo. E é justamente na fase imperialista do capitalismo que o movimento revolucionário começa a dar maior atenção à chamada questão racial, ao racismo. Em 1922, a Terceira Internacional Socialista aprovou um chamado aos negros revolucionários de todo o mundo para a luta contra o capitalismo e o imperialismo. E em contraposição às teses racistas, deliberou que a Internacional lutará para assegurar aos negros a igualdade de raça, a igualdade política e social. Ainda que seja uma forma embrionária, começava-se a compreender que a luta anti-imperialista deveria contar também com a luta antirracista. No primeiro volume de O Capital, referindo-se à escravidão, Marx disse que o trabalho de pele branca nunca pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. O racismo é o grande legado da escravidão hoje. A luta contra o racismo é parte irrevogável do projeto de emancipação do proletariado. Raça, em termos biológicos, para seres humanos, não tem sentido, não tem fundamento científico. Mas o racismo é uma construção política e socioeconômica e, como tal, precisa ser superado. Obrigada, Olivia, por essa excelente contribuição. Sempre bom te ouvir, sempre bom ter as suas referências, né, aqui na nossa escola. E somos muito gratos pela sua presença, por essa participação. E saiba que a gente vai estar sempre aí te convidando, te chamando para poder estar aqui na nossa Escola de Formação Castro Alves, na União da Juventude Socialista. Você é sempre bem-vinda. Muito, muito obrigado mesmo. Quero agradecer mais uma vez ao intérprete de Libras que está aqui nos ajudando. Agradecer a todos os participantes que se fizeram presentes nessa aula. Lembrando também que você que está assistindo esse vídeo, depois do final do curso, você ainda pode adquirir o certificado. O link continua na descrição. Vai lá e resolve aí essa questão, tá bom? Quero relembrar a turma sobre a próxima aula. Todas as aulas serão lançadas até segunda-feira. E a próxima aula será com o professor Elias Jabu, com o tema Alternativas, China e Economia de Projetamento. Então, gente, se liga que essa aula vai estar sucesso, tá bom? Obrigada a todos e todas. Não esqueçam, venham conhecer o JS, venham conhecer a União da Juventude Socialista, se liguem, entre lá no nosso site e vamos aí lutar em defesa do Brasil, do nosso povo brasileiro, da juventude e derrubar esse presidente Bolsonaro. Fora Bolsonaro genocida, impeachment já.